A mendiga negra grávida na rua faz o milionário duvidar se o bebê é realmente dele. Clara olhava as luzes da cidade refletindo no chão molhado. Ela estava encolhida, com as roupas encharcadas e o estômago roncando. A noite se aproximava, trazendo consigo o frio cortante e o medo do que viria a seguir. As ruas eram um constante desfile de pessoas apressadas, mas ninguém notava a jovem negra, de olhos grandes e cabelos bagunçados, encostada na parede de um edifício. Ninguém se importava, mas algo dentro dela mudara. Um presente inesperado estava crescendo em seu ventre. O que ela não sabia era que o destino estava prestes a cruzar seu caminho com o de alguém completamente diferente. Ricardo, um bilionário de aparência elegante, estava saindo de uma festa quando a avistou. Ele era o tipo de homem que sempre tinha tudo ao seu alcance: riqueza, poder e um futuro brilhante, planejado pelas expectativas de sua família. No entanto, ao ver Clara, algo diferente acendeu dentro dele. Havia dor em seu olhar e um brilho que o fascinaram. Você precisa de ajuda? Ele perguntou, incapaz de tirar os olhos dela. Clara hesitou. A desconfiança tomou conta. Homens como ele sempre tinham segundas intenções. O que ele queria realmente? No impulso, ela acabou aceitando. Mas as horas seguintes foram transbordantes de emoções. Ricardo ofereceu um abrigo e comida, e Clara não teve como recusar. Quando a noite caiu, a conversa fluiu, revelando fatos de suas vidas que mais pareciam distantes. Ele, sentado em um sofá de couro, e ela ainda desconfiada, envolta em suas próprias verdades. Mas algo pesado pairava no ar. Um segredo que Clara ainda não se sentia pronta para compartilhar. Dias se passaram e a vida de ambos começava a se entrelaçar. No entanto, quando Clara revelou que estava grávida, os olhos de Ricardo brilharam com uma mistura de alegria e medo. E se não for meu? Ele pensou, perturbado. Afinal, os murmúrios da cidade podiam ser muito cruéis, e a pressão da mãe poderosa, sempre à espreita, crescia. Ela não é boa o suficiente para você, repetia a mulher, usando a gravidez como uma arma. Clara enfrentava sua batalha interna, com a dignidade em risco e o futuro da criança em jogo. A cada dia se tornava mais difícil manter-se firme contra o mundo que a cercava. Ela sabia que cada gesto de Ricardo poderia ser uma sutil manipulação. Havia segredos escondidos em seu passado conturbado que estariam prestes a vir à tona, ameaçando não apenas seus planos, mas o amor que começava a surgir entre eles. Quando um momento decisivo se aproximava, Clara sentiu a pressão aumentando. Em meio a todo este tumulto, ela tinha uma escolha a fazer. Poderia arriscar tudo pelo amor que crescia dentro dela, ou seguir seu próprio caminho, mantendo sua dignidade? O som dos passos apressados na calçada ecoava em sua mente. Qual seria o próximo passo deles? O amor poderia realmente superar todas as barreiras que se erguiam diante deles? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Interagir. O som dos passos apressados ecoava na mente de Clara. Ela olhou para Ricardo, sentindo o peso do momento. Ele parecia preocupado. A tensão estava lá, mas havia algo mais no ar. Algo que a deixava nervosa.
O silêncio entre eles se alongou, até que Clara decidiu quebrar o gelo. Ricardo, preciso te contar uma coisa. A voz dela tremia. A confissão pesava no coração. Mas antes que pudesse revelar a verdade sobre a gravidez, um grito cortante rompeu a noite. Para, não se mexa ou eu atiro. A frase veio de um homem, um estranho, que apareceu do nada, exigindo atenção. Um homem de olhar furioso e suor frio na testa. Clara e Ricardo se viraram para ele, atordoados. O desconhecido estava armado, apontando uma arma diretamente para eles. Silêncio! Eu não quero nenhum movimento. Ele parecia desesperado, como se a vida dele dependesse daquele momento. A adrenalina subiu. Clara sentia seu coração pulsar. Ricardo se colocou à frente de Clara instintivamente, seu instinto de proteção ativado. O que você quer? Ele perguntou, a voz firme, mas o medo espremendo sua garganta. Eu sei quem você é, bilionário. O homem gritou, a voz tremendo. Você pensa que pode fazer o que quiser, mas hoje é diferente. Eu quero justiça. Clara olhou para o rosto do homem e reconheceu a dor nos olhos dele. Mas por que ele estava tão furioso? Ricardo manteve a calma, tentando entender. Olha, amigo, não precisa fazer isso. Vamos conversar, por favor. Mas o homem não estava interessado em diálogos. Sua família destruiu a minha. Você tem noção do que você, a sua riqueza e seus parentes fizeram a mim e aos meus? Cada palavra dele parecia um soco no estômago de Ricardo. Eu não sei do que você está falando. Ricardo tentou desviar o olhar, mas o homem avançou tremendo de raiva. Clara podia sentir a tensão pesando ainda mais. O clima de amor e esperança se dissipava rapidamente, sendo substituído pelo terror. Você não pode fugir do que fez, o homem gritou. Clara percebeu que o peso da vida de Ricardo não era apenas os bilhares que ele possuía, mas também suas ações passadas. E o que você fez à minha irmã? Um nó se formou na garganta de Clara. A sua irmã? Ela perguntou, a curiosidade sendo forte. O homem parou por um instante, os olhos fixos em Clara. Ela estava com você, no mesmo lugar onde você caiu. Lembra? Você a deixou para morrer. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar em sua mente. Uma história de dor e perda. Algo que Clara nunca poderia imaginar. A gravidez, que era um símbolo de esperança, agora parecia uma camisa de força em um momento tão delicado. E Ricardo? O que mais ele escondia? Isso é loucura! Ricardo murmurou, ainda confuso, mas a firmeza em sua voz vacilava. Eu não lembro. Clara só conseguia pensar na escolha que tinha pela frente. O amor ou a verdade? E o destino do bebê? O homem gritava e a situação estava prestes a explodir. Era uma bomba relógio e ela sentia as horas passando. Os próximos passos seriam decisivos. Quem realmente era Ricardo? O que seu passado escondia? O verdadeiro horror que se desenrolava diante de Clara deixaria cicatrizes profundas. E se o amor deles não for suficiente para superar tudo isso? Nunca me deixei cair. A vida não é um título de propriedade. E você pagará por isso, Ricardo. O homem gritou. E a cena se tornava cada vez mais insuportável. Clara sabia que a verdade viria à tona. Mas a que custo? O choque que reverberava no ar deixava todos à beira do desespero. O homem ainda gritava, histericamente. E o olhar de Clara se alternava entre ele e Ricardo.
O peso do momento parecia esmagá-la. As palavras do desconhecido reverberavam em sua mente, mas havia algo mais. Uma sensação estranha e inquietante. O que mais ele sabia? E o que mais poderia acontecer? Ricardo, mantendo a calma aparente, tentou negociar. Mas as palavras pareciam falhar. O homem não escutava. Você destruiu minha irmã. E agora? Quer o quê? Justiça! Ele pisou forte no chão, sua fúria moldando o ambiente ao seu redor como uma tempestade iminente. Escuta, por favor, Ricardo implorou. O que aconteceu foi um acidente. Eu não... Mas o homem não estava interessado. A arma ainda estava firme e o desespero em seus olhos não deixava dúvidas. Clara podia sentir o calor da raiva e da dor descontrolada. A adrenalina pulsava dentro dela. De repente, um movimento, uma sombra escura surgiu rapidamente. E antes que alguém pudesse reagir, um grito estridente cortou o ar. Um disparo! O som ecoou como um trovão. A bala acertou o braço do homem, que gritou e caiu, perdera momentaneamente o controle. O caos se instalou. Clara viu Ricardo agir rapidamente, puxando-a para trás. O guarda, que havia se escondido em uma esquina para fazer a ronda, atirara em legítima defesa. O homem desarmado estava caído na calçada, a arma agora longe. Mas a tensão não havia acabado. Chame a ambulância! Ricardo gritou enquanto se agachava perto do homem caído. O sangue começava a espalhar-se. E a cena era aterradora. Entenda, eu não queria isso. O homem gemia. A raiva agora transformada em dor e confusão. Clara ficou paralisada. Uma onda de emoções lutando dentro dela. O que fazer? Ela estava no meio de algo muito mais profundo do que havia imaginado. Ricardo se virou para Clara, um olhar de desespero em seus olhos. Clara, você está bem? Ele parecia mais preocupado com ela do que com a situação que se desenrolava. Mas o olhar dela era de confusão. Você sabe o que aconteceu? O que ele disse sobre sua irmã? O nó na garganta dela parecia intransponível. Naquele instante, ela recordou a reação dele ao ouvir que estava grávida. Um misto de alegria e medo a atingiu de novo. Ele estava falando sobre você, não estava? Eu não sei do que você está falando. Ricardo respondeu rapidamente, mas havia um tremor em sua voz que não passou despercebido. Não posso falar sobre isso agora. Os gritos e sirenes se aproximavam, mas a realidade começava a desmoronar ao redor deles. Tudo estava mudando. Uma sombra sobre o passado de Ricardo se aproximava como uma nuvem ameaçadora. Clara sentiu-se presa em um labirinto, sem saída. Antes que ela pudesse processar tudo, uma figura conhecida surgiu do meio da multidão. Era a mãe de Ricardo, a poderosa mulher que sempre o controlara. Mas algo nos olhos dela agora parecia diferente. Havia uma trágica resolução, como se ela sempre soubesse que esse dia chegaria. Ricardo! Ela gritou, quase desesperada. O que você fez? Você tinha que mantê-lo longe. Agora tudo está perdido. Clara olhou incrédula. Aquela mulher havia sido uma sombra ameaçadora em sua vida. Mas agora ela parecia fragilizada. O abalo emocional que a cena provocou fez Clara sentir um frio na espinha. O que tudo isso significava? E qual era a verdadeira natureza da relação de Ricardo com a irmã daquele homem? O pânico e o medo estavam agora entrelaçados com um desejo crescente por respostas. O futuro de Clara e de seu bebê estava em jogo. E cada um ali parecia carregar uma verdade obscura que estava prestes a ser revelada. A sirene se tornou mais próxima e o tempo estava se esgotando. Havia um grande mistério a ser desvendado, e Clara sentiu que cada resposta poderia alterar completamente tudo.
O choque da noite estava apenas começando. As sirenes se tornaram mais altas e o clima de pânico se alastrava como fogo em palha seca. Clara observava tudo em estado de choque. O homem caído gemia e Ricardo estava agachado, a preocupação estampada em seu rosto. Mas a chegada da mãe de Ricardo trouxe um novo peso para a cena. O olhar dela era de terror, misturado com algo que Clara não conseguia identificar. Talvez culpa. Você deveria ter me contado, a mãe gritou, a voz quebrando. Agora estamos todos em perigo. Diante daquela revelação, Clara sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. Perigo? Que perigo? Ela se virou para Ricardo, à espera de uma explicação que parecia se esquivar dele. Ricardo, o que ela quer dizer? Ele hesitou, seus olhos se desviando. Clara sentiu um aperto no peito, a inquietação crescendo. O homem no chão gemia, tentando se levantar. O que você fez, Ricardo? A voz dele estava embargada, raiva e dor misturadas, como uma tempestade prestes a estourar. Ricardo se virou, mas antes que pudesse responder, a mãe deslizou para perto dele, o rosto pálido. Isso não é sua culpa, filho. Nós podemos resolver isso. O olhar dela era frenético, como se uma força invisível a obrigasse a agir. Resolver? Como você pode dizer isso? Ele sabe o que você fez. O homem conseguiu arrastar-se até uma posição de apoio, sua determinação renovada. Você vai pagar por isso. Não sou eu quem vai ficar em silêncio. Clara estava presa no meio daquele fogo cruzado. Os sentimentos se entrelaçavam em sua mente. A gravidez, o futuro da criança. Que rebate de confusão era aquele? O amor que começava a brotar entre ela e Ricardo parecia uma sombra distante agora. Naquele momento, tudo tomou um rumo ainda mais inesperado. Um brilho no bolso do homem chamou sua atenção. Era um celular. Ele havia ligado para alguém. Se eles não chegarem, você vai se arrepender! As palavras foram rachadas pela dor, mas Clara sentiu o pressentimento. Quem poderia ser? A mãe de Ricardo então olhou para o telefone, pálida como um fantasma. Não, por favor! E num ato repentino, ela deu um passo à frente, mirando o homem caído. Não! Você não pode! Clara gritou, seu coração disparando. Não! O que você está fazendo? Mas era tarde demais. A mãe de Ricardo avançou, agindo como se o mundo estivesse em suas mãos. Então, um outro tiro ecoou. Não foi disparado pelo homem, mas pela mãe de Ricardo. O olhar dela era de desespero e determinação, mas a cena estava confusa demais. O homem caiu de novo, finalmente se dobrando ao chão. Você não precisava fazer isso. Ele estava desarmado. Clara gritou, sem conseguir raciocinar. Cada parte dela estava em choque, e o horror do que presenciava a envolvia. Ricardo a olhou, uma mistura de medo e incredulidade. Mãe, o que você fez? As sirenes chegaram, e em segundos o lugar se encheu de policiais e paramédicos. O caos agora estava completo. A mãe de Ricardo, com uma expressão vazia, já não se parecia com a mulher poderosa que Clara conhecia. Era um espetáculo de desespero e culpa. E o que tudo isso significava? Com as luzes da polícia cortando a noite, Clara se sentiu como se estivesse em um pesadelo. A reviravolta inesperada a deixou confusa. Mas alguém estava envolvido. O que realmente havia acontecido entre Ricardo e a irmã do homem? O futuro pintado de esperança agora parecia manchado de sangue e segredos. Clara tinha mais perguntas do que respostas, e no fundo de seu ser notou que a vida como conhecia estava se desintegrando rapidamente. O amor entre eles poderia suportar a verdade? Apenas um instante,
tudo se tornou uma sopa de mistério. As respostas estavam dentro dela e ela percebeu que a escolha não seria fácil. O que estava prestes a acontecer mudaria não só seu mundo, mas tudo ao seu redor. A única certeza que tinha era: tudo aquilo era apenas o começo de algo muito maior. As sirenes pareciam um eco interminável, e Clara se sentia como se estivesse em um sonho do qual não conseguia acordar. O homem ao chão estava agonizando, e a mãe de Ricardo, agora com um olhar de desespero absoluto, estava prestes a transformar aquele pesadelo em algo ainda pior. "Não, espere!" Clara gritou enquanto os policiais chegaram correndo, mas era tarde demais. O som da arma disparando ainda estava fresco no ar. E a cena diante dela se tornava cada vez mais surreal. O homem gemia e o sangue se espalhava, criando um pequeno lago vermelho sob seu corpo. Ricardo estava paralisado, sem saber como reagir. "Você não precisava fazer isso." A voz de Clara estava embargada e lágrimas escorriam por seu rosto. O horror do que havia acabado de acontecer a fez sentir-se tonta. A adrenalina que corria em suas veias se misturava com a angústia pela vida do homem. Mas o que a mãe de Ricardo fez não era a única surpresa daquela noite. Clara se virou para ele, seu olhar pede respostas. "Ricardo, você sabia que é sua mãe?" Antes que pudesse terminar, o homem no chão olhou para cima, suas mãos tremulando, enquanto tentava se arrastar. Você tem que saber." Ele começou a falar, a voz fraca, porém decidida. Ela não é quem você pensa. A irmã dela não está morta." A revelação bateu como um soco no estômago de Clara. O que ele quis dizer? Embora a dor fosse incontrolável, as imagens do pavor se misturavam com um novo mistério. Ricardo trocou olhares com sua mãe, e o desespero parecia engoli-lo. Não pode ser!" Ele se aproximou do homem caído. As palavras tremiam na sua boca. Ela morreu em um acidente. Eu vi!" "Não, você não viu." O homem insistiu, respirando com dificuldade. "Ela está viva. E você sabe que está. Ela foi levada, escondida, por pessoas do seu círculo." As palavras dele dispararam na tensão da noite como uma flecha certeira. O céu parecia desabar. Clara ficou imóvel, sentindo suas pernas fraquejarem. O que essa revelação significava para ela, para o bebê, para Ricardo? Havia uma conexão obscura que começava a brilhar nas sombras. O passado de Ricardo se transformava em um labirinto de mentiras. A mãe de Ricardo agora estava pálida como um fantasma. Clara nunca tinha visto uma fraqueza assim nela. "Silêncio! Não fale mais!" "Ah!" Ela gritou, tentando cobrir os olhos do homem com o olhar. Mas ele estava determinado, como se sua vida dependesse de expor a verdade. "A irmã dela está viva. E você vai ser responsável por tudo isso." Cada palavra que saía da boca do homem fazia com que o mundo de Clara girasse mais rápido. A tensão ultrapassava os limites. Clara olhou para Ricardo. Ele parecia completamente confuso. Finalmente, Ricardo abriu os seus olhos olhando para ela. Ele apertaria com Clara uma espécie de medrosa de sangue. Mas a cada frase dela com o caragosto de bendito de sangue, ele começou a pedir ajuda a ela. Quando ela não saía da boca do homem, ele caiu no perímetro. Mesmo com abaçando bem sincero,
embaraçando, e saiu dela de sangue. E ele parecia completamente confuso, como se sua vida inteira estivesse desmoronando juntos com as palavras do homem. Ricardo, o que isso significa? O que você sabe? Ela exigiu, sua voz agora tão firme quanto a dor em seu peito. Eu não sei. Eu não sei de nada. Ele balbuciou, os olhos arregalados com a verdade que estava se desnudando. A confusão tomou conta de todos, e os policiais finalmente cercaram o local. As luzes piscavam, as vozes ecoavam, e a situação havia se transformado em um caos absoluto. Clara sentiu que o chão sob seus pés estava fora de controle, mas havia mais. Algo a estava chamando, uma revelação ainda maior se formava em seu interior. O que mais poderia ela descobrir? Por favor, você precisa me contar, Clara disse ao homem. Precisamos saber. Ela sentiu a urgência da situação. O futuro de seu filho dependia da verdade que estava prestes a ser revelada. Havia segredos mais profundos que cruzavam os limites de suas vidas, e sua intuição gritava que a revelação final estava prestes a acontecer. As sirenes agora pareciam distantes, como se o mundo tivesse parado. Os policiais eram meros espectros na cena. A única verdade que importava era aquela, a chave para um futuro catastrófico que estava prestes a se desdobrar. O homem no chão, exausto e blood-soaked, olhou Clara nos olhos e sussurrou: "Se você quer a verdade, prepare-se para o que vem a seguir." E a noite ainda guardava muitas surpresas. O fio da vida e da morte se estendia diante deles. E Clara sabia que nada seria como antes. Clara estava paralisada, com os olhos fixos no homem caído que mal conseguia respirar. A revelação de que a irmã da mãe de Ricardo estava viva era uma bomba em seu coração. Como assim ela está viva? Sua voz saiu como um sussurro. O homem lutava para falar. Cada pala. Você precisa saber, ela está em perigo. O sangue escorria de seu corpo, misturando-se com o chão, e Clara sentiu uma onda de desespero. O que isso significava para ela? Para o bebê, a tensão envolvia tudo ao redor, e a adrenalina pulsava como um tambor em sua cabeça. Para! Não exagere! A mãe de Ricardo, agora tomada por uma nova onda de pânico, avançou em direção ao homem. Silêncio! Você vai acabar com isso! Mas suas palavras eram frágeis, e o desprezo estava estampado em seu rosto. O homem, no entanto, não se calava. Ela foi levada. E você sabe onde ela está. Sabe que nunca teve um acidente. Foi um sequestro. Não é só sobre mim, é sobre eles. Ele olhou para Clara, como se tentasse transmitir um aviso que ela ainda não compreendia. O olhar de Ricardo se transformou em confusão e horror. Mãe, você não pode. Isso não pode ser verdade. Você sempre disse que ela morreu. O tremor na voz dele revelava um misto de medo e frenesi. Eu não sei do que você está falando. Ela estava quase gritando para abafar a verdade que começava a se tornar inexorável. Mas o homem, com os olhos ardendo pela dor e pela verdade, não recuaria. Eles têm seu filho, Quando você se tornou bilionário, você não percebeu que também aceitou inimigos. Eles vão voltar, porque você não pode escapar do que fez. A última palavra ecoou como um tiro, e todo o ar pareceu se comprimir ao redor deles. Clara sentiu como se a terra estivesse se movendo sob seus pés. O que ele estava dizendo? Ricardo, o que ele quer dizer com isso? O que você fez? Seu coração batia forte, e a angústia tornava-se uma corrente fria, percorrendo seu corpo. A mãe de Ricardo, agora em pânico total, recuou. Não, isso não pode ser verdade. Eu fiz o que tinha que fazer. Lutei por você, por nós.
Mas a determinação em sua voz estava se esvaindo e a fragilidade estava em toda a parte. As sirenes, de uma vez pareciam distantes, agora estavam tão próximas que quase podiam sentir o calor das luzes piscando. Mas Clara estava fixada no homem no chão. Você tem que me ajudar! Preciso saber mais! Ela se ajoelhou, sentindo que cada palavra poderia ser um fio ligando seu futuro ao passado caótico deles. Apenas me siga! Eles não vão parar enquanto você não souber. Sua voz estava quase inaudível, mas Clara captou a urgência. E foi nesse momento, enquanto todos estavam perdidos na confusão, que um carro preto e reluzente apareceu ao fundo da rua. Clara estremeceu ao ver a imagem de um homem encapuzado saindo do veículo. Ele se aproximava com passos rápidos, a intensidade em seus olhos fazendo todos pararem. É hora de resolvermos isso. A tensão subiu ainda mais. O desconhecido parou perto do homem ferido e olhou para Clara. Você não deveria estar aqui. Quem é você? A pergunta mal saiu da boca de Clara, mas a resposta estava estampada nas faces de todos ao redor. O ar ficou pesado e um sussurro percorreu a multidão de policiais agora reunidos. A mãe de Ricardo parecia ter visto um fantasma. Não! Ela gritou, sua voz ressoando no silêncio tenso. O que você está fazendo aqui? O medo estava em seu olhar, e Clara sentiu que algo profundo e tenebroso estava se revelando. O homem encapuzado só sorriu, mas não era um sorriso amigável. Eu vim buscar o que é meu. O passado não se esquece. E você, Ricardo, vai sofrer as consequências. Clara ficou sem palavras, o coração petrificado. Aquilo mudava tudo. A união deles, que parecia resistir ao mundo, estava agora à beira do abismo. O futuro do bebê, sua segurança, tudo parecia em risco. Então, como se o espaço ao redor tivesse congelado, Clara olhou para o homem no chão, que estava prestes a abrir a boca novamente, e soube que o que se seguiria moldaria não apenas suas vidas, mas algo muito maior e muito mais obscuro do que haviam enfrentado até agora. Clara estava paralisada, com os olhos fixos no homem caído que mal conseguia respirar. A revelação de que a irmã da mãe de Ricardo estava viva era uma bomba em seu coração. Como assim ela está viva? Sua voz saiu como um sussurro. O homem lutava para falar. Cada palavra era um corte de dor. Você precisa saber. Ela está em perigo. O sangue escorria de seu corpo e Clara sentiu uma onda de desespero. A tensão envolvia tudo ao redor. E a adrenalina pulsava como um tambor em sua cabeça. Eles vão voltar. Ah! Para! Não exagere! A mãe de Ricardo, tomada por uma onda de pânico, avançou em direção ao homem. Silêncio! Você não pode fazer isso! Porém, suas palavras tremiam, e Clara sentiu que a verdade estava se formando como uma tempestade. Ela foi levada! Não é só sobre mim, é sobre eles. O olhar do homem estava fixo em Clara, como se tentasse transmitir um aviso que ela ainda não compreendia. Cada palavra dele era uma faca, cortando o tecido da segurança que começava a construir com Ricardo. Os olhos de Ricardo se tiveram um súbito brilho de reconhecimento e horror. Mãe, você não pode, isso não pode ser verdade. Você sempre disse que ela morreu. A pressão da verdade começava a se tornar insuportável. Eu não sei do que você está falando. A mãe dele estava quase gritando, mas o medo em suas feições betrava a insegurança. Mas o que aquela mulher havia escondido? Clara se sentia dilacerada entre escolher acreditar na loucura que escutava ou na confiança que tinha em Ricardo.
O clima pesado se transformou mais uma vez. Um carro preto e reluzente apareceu ao fundo da rua, quebrando a atmosfera densa. Clara estremeceu ao ver a figura encapuzada saindo do veículo, se aproximando com passos firmes. É hora de resolver isso. Ele parou perto do homem no chão e olhou diretamente para Clara. Você não deveria estar aqui. Quem é você? A pergunta saiu da boca de Clara, mas a resposta estava clara nos rostos dos que estavam presentes. O ar estava elétrico e a tensão havia atingido um ponto de ruptura. A mãe de Ricardo parecia ter visto um fantasma. Não! O que você está fazendo aqui? O desespero dominava seu olhar. Clara levou as mãos ao peito, sentindo que o mundo estava virando de ponta cabeça. O homem encapuzado apenas sorriu, mas não era um sorriso amigável. Eu vim buscar o que é meu. O passado não se esquece. E você, Ricardo, vai sofrer as consequências. Suas palavras pairaram no ar. E a gravidade delas fez Clara sentir o estômago embrulhar. O amor que começava a germinar entre ela e Ricardo agora parecia uma ilusão. Então, como se o tempo tivesse congelado, o homem no chão se esforçou para falar. E o seu filho não é só seu, Ricardo. O coração de Clara parou. O que ele estava dizendo? Eu não sou só uma vítima. Eu sou família. As palavras ficaram pairando no ar, como um fogueiro prestes a explodir. Clara olhou para Ricardo e os olhos dele estavam arregalados de assombro. Seus lábios sem palavras. O choque reverberou por todos os presentes e a tensão se concretizava. Cada um lutando para entender. Você é o quê? Ricardo estava paralisado, em choque. Como assim aquilo era possível? A mãe dele, por sua vez, estava incrédula, o terror se transformando em vergonha. Clara, com um nó na garganta, sentiu um frio correr pela espinha. Ela é irmã! Irmã da sua mãe! E você não sabe o que isso significa. O homem soluçou, a dor em sua voz agora irrompendo como um grito de guerra. Você precisa entender que você também faz parte disso. O significado começou a se desenhar, empurrando Clara para um abismo. O que havia de verdade naquele emaranhado de sentimentos e revelações? A ideia de que o filho que esperava poderia estar atrelado a uma história de dor e vingança deixava seu coração acelerado. Então, para piorar a situação, mais um carro apareceu. Com ele, mais figuras, todas vestidas de preto, cercando o perímetro enquanto a tensão aumentava. Eram homens executando ordens, prontos para uma luta que Clara não tinha ideia da natureza. O silêncio foi rompido por um grito. Não deixem eles fugirem. Clara olhou para Ricardo. E nesse olhar, tudo se transformou. As peças do quebra-cabeça estavam se ajustando, mas formando um desenho que causava terror. A revelação havia fervido a superfície, mas o caldo ainda escondia muito mais. O que viria a seguir? As respostas estavam além do alcance, e o futuro nunca pareceu tão incerto. Clara estava paralisada, com os olhos fixos no homem caído, que mal conseguia respirar. A revelação de que a irmã da mãe de Ricardo estava viva era uma bomba em seu coração. Como assim ela está viva? Sua voz saiu como um sussurro. O homem lutava para falar. Cada palavra era um corte de dor. Você precisa saber, ela está em perigo. O sangue escorria de seu corpo e Clara sentiu uma onda de desespero. A tensão envolvia tudo ao redor e a adrenalina pulsava como um tambor em sua cabeça. Eles vão voltar.
Para, não exagere! Mãe de Ricardo, tomada por uma onda de pânico, avançou em direção ao homem. Silêncio! Você não pode fazer isso! Mas suas palavras temiam, e Clara sentiu que a verdade estava se formando como uma tempestade. Ela foi levada. Não é só sobre mim, é sobre eles. O olhar do homem estava fixo em Clara, como se tentasse transmitir um aviso que ela ainda não compreendia. Cada palavra dele era uma faca cortando o tecido da segurança que começava a construir com Ricardo. Os olhos de Ricardo se iluminaram com um misto de reconhecimento e horror. Mãe, você não pode! Isso não pode ser verdade! Você sempre disse que ela morreu! A pressão da verdade começava a se tornar insuportável. Eu não sei do que você está falando. A mãe dele estava quase gritando, mas o medo em suas feições betrava a insegurança. Mas a revelação do homem sobre a irmã de Ricardo estava prestes a conectar linhas que ninguém gostaria de traçar. Naquele momento, Clara sentiu uma presença. Olhou para o fundo da rua e viu mais um carro preto se aproximando. Ele parou abruptamente e uma figura encapuzada saiu dele, avançando na direção deles, passos firmes, confiança nas sombras. É hora de resolver isso. A voz era profunda e gelada como um severo inverno. Ele olhou diretamente para Clara. Você não deveria estar aqui. Quem é você? A pergunta saiu da boca de Clara, mas o ar estava pesado o suficiente para torná-la quase inaudível. Eu vim buscar o que é meu. O passado nunca se esquece. E você, Ricardo, vai sofrer as consequências. Cada palavra era um veneno que escorria para a atmosfera tensa como uma neblina ameaça. Clara sentiu a adrenalina encher suas veias. A mãe de Ricardo, paralisada pelo pânico, recuou, o olhar de desespero se transformando em um redemoinho de lembranças que faziam seu rosto palidecer ainda mais. Não! O que você está fazendo aqui? O amor pelo filho agora era uma sombra. O homem encapuzado apenas sorriu, mas não era um sorriso amigável. O que você fez não pode ser ignorado. Ele virou-se para o homem caído. É você que vai nos guiar. E você, Ricardo, vai entender que a verdade tem um preço. As palavras ecoaram. Clara ficou confusa, angustiada. E antes que pudesse processar todas as informações, o homem caído, com um último esforço, olhou nos olhos de Clara e disse: ela está viva. Os dois são parte da mesma história. Você é? Não! Ricardo interrompeu a frase, mas Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. Você o quê? O que está acontecendo? O desespero agora se espalhava como um incêndio incontrolável. Mas então, uma explosão repentina cortou o ar. Aquele mesmo carro que havia trazido o homem encapuzado se transformou em um fogo intenso, uma bola de chamas que iluminou a noite. O fogo explodiu, enviando uma onda de calor e detritos em todas as direções. Políticos e jornalistas, que agora observavam a cena de longe, começaram a gritar e correr. Clara se jogou para o lado, o instinto de sobrevivência disparando sem pensar. No meio do caos, o homem encapuzado desapareceu na confusão. Enquanto o homem caído, em um último ato desesperado, gritou: a verdade vai vir à tona e nada pode parar isso. A multidão entrou em pânico. Tudo o que Clara pensava que sabia se desmoronava. A segurança que começava a sentir com Ricardo agora parecia uma tortura. O que tinha acontecido? E quem estava realmente por trás de tudo isso? Cada resposta levava a mais perguntas. Enquanto o fogo iluminava a cena, Clara percebeu que não era só sobre sua vida
ou a daquele homem. Era sobre algo muito maior, muito mais sombrio e conectado do que poderia imaginar. E agora, no centro do furacão, saber a verdade se tornava uma jornada arriscada e necessária. Clara estava paralisada. Como assim ela está viva? Sua voz saiu como um sussurro. O homem lutava para falar. Cada palavra era um corte de dor. Você precisa saber. Ela está em perigo. O sangue escorria de seu corpo e Clara sentiu uma onda de desespero. A tensão envolvia tudo ao redor e a adrenalina pulsava como um tambor em sua cabeça. Eles vão voltar. Para! Não exagere! A mãe de Ricardo, tomada por uma onda de pânico, avançou em direção ao homem. Silêncio! Você não pode fazer isso! Mas suas palavras tremiam, e Clara sentiu que a verdade estava se formando como uma tempestade. Ela foi levada. Não é só sobre mim, é sobre eles. O olhar do homem estava fixo em Clara, como se tentasse transmitir um aviso que ela ainda não compreendia. Cada palavra dele era uma faca, cortando o tecido da segurança que começava a construir com Ricardo. Os olhos de Ricardo se iluminaram com um misto de reconhecimento e horror. Mãe, você não pode! Isso não pode ser verdade! Você sempre disse que ela morreu. A pressão da verdade começava a se tornar insuportável. Eu não sei do que você está falando. A mãe dele estava quase gritando, mas o medo e suas feições betrava a insegurança. A revelação do homem estava prestes a conectar linhas que ninguém gostaria de traçar. Naquele momento, Clara sentiu uma presença. Olhou para o fundo da rua e viu mais um carro preto se aproximando. Ele parou abruptamente e uma figura encapuzada saiu dele, avançando na direção deles. Passos firmes, confiança nas sombras. É hora de resolver isso. A voz era profunda e gelada como um severo inverno. Ele olhou diretamente para Clara. Você não deveria estar aqui. Quem é você? A pergunta saiu da boca de Clara, mas o ar estava pesado o suficiente para torná-la quase inaudível. Eu vim buscar o que é meu. O passado nunca se esquece. E você, Ricardo, vai sofrer as consequências. Cada palavra era um veneno que escorria para a atmosfera tensa como uma neblina ameaça. Clara sentiu a adrenalina encher suas veias. A mãe de Ricardo, paralisada pelo pânico, recuou, o olhar de desespero se transformando em um redemoinho de lembranças que faziam seu rosto palidecer ainda mais. Não! O que você está fazendo aqui? O amor pelo filho agora era uma sombra. O homem encapuzado apenas sorriu, mas não era um sorriso amigável. O que você fez não pode ser ignorado. Ele virou-se para o homem caído. É você que vai nos guiar. E você, Ricardo, vai entender que a verdade tem um preço. As palavras ecoaram. Clara ficou confusa, angustiada, e antes que pudesse processar todas as informações, o homem caído, com um último esforço, olhou nos olhos de Clara e disse: ela está viva. Os dois são parte da mesma história. Você é... Não! Ricardo interrompeu a frase, mas Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. Você o quê? O que está acontecendo? O desespero agora se espalhava como um incêndio incontrolável. Mas então uma explosão repentina cortou o ar. Aquele mesmo carro que havia trazido o homem encapuzado se transformou em um fogo intenso, uma bola de chamas que iluminou a noite.
O fogo explodiu, enviando uma onda de calor e detritos em todas as direções. Políticos e jornalistas, que agora observavam a cena de longe, começaram a gritar e correr. Clara se jogou para o lado, o instinto de sobrevivência disparando sem pensar. No meio do caos, o homem encapuzado desapareceu na confusão, enquanto o homem caído, em um último ato desesperado, gritou: "A verdade vai vir à tona e nada pode parar isso." A multidão entrou em pânico. Tudo o que Clara pensava que sabia se desmoronava. A segurança que começava a sentir com Ricardo agora parecia uma tortura. O que tinha acontecido? E quem estava realmente por trás de tudo isso? Cada resposta levava a mais perguntas. Enquanto o fogo iluminava a cena, Clara percebeu que não era só sobre sua vida ou a daquele homem. Era sobre algo muito maior, muito mais sombrio e conectado do que poderia. E então, como um relâmpago em uma noite tranquila, a porta do carro preto que havia chegado se abriu. Uma figura saiu, com uma expressão determinada. Clara estremeceu ao reconhecer o rosto. Era a irmã de Ricardo. "Desculpem a demora. Estive escondida, mas agora isso tudo acaba." Clara sentiu o estômago revirar. Aquilo mudaria tudo novamente. O que mais estava escondido? E como a chegada dela viraria a mesa de uma vez por todas? Clara olhou para a mulher que surgira do carro. Era Sofia, a tão falada irmã de Ricardo. A revelação dela estava prestes a mudar tudo novamente. "Desculpem a demora," ela disse, a voz carregada de emoção. "Estive escondida, mas agora isso tudo acaba." A tensão era palpável. Ricardo, ainda atordoado, mal conseguia processar as palavras. "Sofia, o que você está fazendo aqui?" Sua voz estava entre o alívio e o medo. "Eu pensei que você estivesse mortinha? Não, não sou tão fácil de matar." Ela olhou ao redor, seus olhos penetrantes avaliando a cena caótica. O homem caído gemia às suas costas, sua vida se esvaindo a cada segundo. "Precisamos falar, Ricardo. Agora." Os policiais começaram a cercar a área, e as sirenes soavam como um lamento quase melancólico. Clara sentiu o aperto no peito aumentar. O passado delas não era só um mistério, era uma tempestade prestes a desabar sobre todos. "Você precisa me ajudar, Sofia. O homem aqui, ele disse que sua vida está em risco. E isso é uma loucura", interveio Clara, a voz trêmula. "O que está acontecendo?" Sofia se virou para Clara, percebendo a extensão do gravíssimo momento. "Eu sei que isso parece um pesadelo," ela disse, sua expressão mudando. "Mas precisamos unir forças. Meu irmão não pode mais ignorar o que sua família fez. A verdade vai machucar, mas é a única maneira de salvar todos nós." Ricardo olhou para a irmã, seus olhos cheios de confusão. "O que você quer dizer com isso? O que nossa família fez?" A tensão era palpável. Clara sentiu um frio na espinha. "Os segredos, eles não podem ficar enterrados. Se você quer entender por que ela está viva e o que realmente aconteceu no passado, precisamos agir agora!" Sofia exclamou. O desespero da situação era um grito silencioso que ecoava dentro de Clara. O homem no chão conseguiu se arrastar mais perto. Eu sei onde ela está escondida. Você precisa ouvir, você e Clara," ele disse, agora fraquinho. A urgência nas suas palavras era evidente. Ele estava machucado, mas determinados a não deixar que a verdade morresse com ele. "Diga," Sofia gritou. "Agora! O que você sabe?" O pânico em sua voz vibrava no ar, e Clara sentiu que o tempo estava se esgotando. Ela está com eles. A única maneira de salvá-la é...
Confrontá-los, você precisa entender que isso não é só sobre o passado, é sobre o futuro. Seu filho, ele é a chave. A revelação foi como um súbito raio de luz, abrindo os olhos de todos. Clara processou a informação, seu coração pulsando com a possibilidade de esperança, mas também terror. O bebê, a criança que estava por vir, era mais do que um sonho. Era um elo entre eles, um motivo para lutar. E se a verdade sair? E se isso te destruir? Ricardo perguntou, seu medo convidando Clara a agir. Eu não vou deixar que isso aconteça, Clara respondeu, agora determinada. Vamos juntos como uma família. Vamos descobrir a verdade, custe o que custar. Os rostos ao redor expressavam surpresas diversas, mas era hora de agir. Havia algo mais em jogo do que apenas suas vidas. O passado e o presente iriam se fundir, revelando verdades que poderiam mudar tudo para sempre. O caos começou a se dissipar com a chegada das ambulâncias e policiais, mas a pergunta pairava no ar. Quem realmente seria o inimigo? E o que mais estariam escondendo? As respostas estavam mais próximas do que nunca, e o futuro estava prestes a ser moldado por uma escolha monumental. Este era o instante de tudo se transformar. A vida deles estava prestes a mudar para sempre. Mas em meio à esperança, permanecia uma sombra de dúvida. Assim que se voltaram para lidar com a verdade, Clara sentiu um frio na espinha. E você, está pronto para se aprofundar nessa história? Não perca a chance de acompanhar tudo que ainda está por vir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que novas aventuras vão até você. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E lembre-se de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa fazer parte dessa jornada. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.